Quando eu falo do melhor time do mundo, com certeza essa é a imagem que passa pela sua cabeça. Qualquer pessoa, mesmo que não goste de futebol, concordaria se eu dissesse que o Real Madrid foi o primeiro campeão do mundo. Mas um clube discreto nos dias de hoje foi o primeiro campeão do mundo, sendo capaz de influenciar na criação do maior torneio de clubes do planeta. Esse é o gigante esquecido, Wolverhampton. Durante a década de 50, o país fundador do futebol não vivia sua melhor fase. A seleção já não era motivo de alegria para os torcedores ingleses, mas por outro lado, um time improvável dominava a Inglaterra com as mãos nas costas. Os Wolves eram a sensação da época. Junto com o gigante Manchester United, os dois times chegaram a ganhar o campeonato inglês 3 vezes na década de 50. É quase impossível pensar que o Wolverhampton tinha esse nível de dominância no velho continente nos dias de hoje. Essa época antecedeu o conceito de Liga dos Campeões ou Copa da Europa, então não haviam torneios em que os campeões de cada país europeu se enfrentassem. Por isso os clubes costumavam jogar alguns amistosos de alto nível contra os principais oponentes, para provar quem era o melhor time do mundo. Pensando nisso, não só os Wolves, como também a própria seleção inglesa gostou da ideia de uma disputa internacional. É claro que a seleção inglesa da época era favorável a essa disputa. O futebol na Inglaterra passava pelos seus piores momentos da história. O orgulho inglês ainda era profundo durante a década de 40. Os inventores do futebol se consideravam os melhores do mundo. Uma vitória nessas condições podia virar a chave da seleção de vez, e provar para todos que o futebol inglês ainda respirava. Ainda mais durante o contexto que eles passavam, a derrota para os Estados Unidos no Mundial de 50 foi um baque enorme, mas não o único. Em 1953, a humilhação para a Hungria dentro de Wembley trouxe de vez a noção de como o futebol praticado no país tinha ficado para trás. Esse era quase um ultimato da seleção e da própria Inglaterra por si só, já que o campeonato inglês estava perdendo seu valor, mesmo com os Wolves e os Red Devils sendo dominantes no país. Assim, só um oponente importava para o Wolverhampton, um oponente que não era nem um time, mas sim uma verdadeira seleção. No início da década de 50, a Hungria era disparada a melhor seleção do mundo. A equipe tinha nomes como Zoltán Csibor, Sándor Kocsis e o lendário Ferenc Puskás. Eles tinham acabado de ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 52, e estavam prontos para vencer a grande Copa do Mundo. O núcleo daquela seleção vinha de um time comandado pelo exército húngaro, o Honvéd FC. Os Wolves e o Honvéd estavam em ascensão em seus respectivos países. Eram quase como o Real Madrid e o Bayern nos dias de hoje. Um duelo entre a melhor seleção e o melhor time era quase inevitável na época. Então, em 13 de dezembro de 1954, o grande dia chegou. O Wolverhampton recebeu o Budapest Honvéd. Essa disputa era tão aguardada que a BBC transmitiu ao vivo para todo o mundo o duelo que definiria o melhor time do mundo. Mas assim que a bola rolou, toda a animação do país criador do futebol acabou. O time foi massacrado pelos húngaros no primeiro tempo ainda. Em só 14 minutos de jogo, o Honvéd já vencia por 2-0 graças aos gols de Kocsis e Machos. Os passes super rápidos, semelhantes ao da seleção húngara, estava confundindo tanto o lado dos Wolves que no intervalo o técnico Stankulis pediu que a equipe regasse o campo todo, para evitar que os jogadores do Honvéd jogassem seu jogo de alta pressão. E para a surpresa de toda a nação inglesa, a técnica funcionou. Os Lobos voltaram para os gramados e marcaram 3 gols no segundo tempo para vencer de virada por 3-2. Johnny Cogs marcou um de pênalti no início do segundo tempo e Royce Ngoni marcou 2 gols em 2 minutos para acabar com o jogo. A tática de bola longa do Wolves não só ajudou a virar o jogo, como também salvou o país de ver mais uma sanfonada dos húngaros no seu próprio esporte. Já que antes deste jogo, a Inglaterra enfrentou a Hungria 2 vezes em amistosos internacionais e ambas as vezes foram humilhadas. Em 1953, a Hungria derrotou a anfitriã por 6-3 na frente de 105 mil espectadores no Wembley. Já na volta em Budapeste, a Inglaterra foi novamente pipocada por 7-1 pela seleção do Puskás. Essa vitória dos Lobos provou que o futebol inglês ainda era o pai do esporte. O técnico Stankulis, junto com a imprensa inglesa, classificou o time dos Wolves como campeão do mundo.
Esse jogo foi amplamente considerado como o jogo mais importante da história do futebol, já que mais tarde foi criada a ideia de um torneio envolvendo os melhores times do continente, sendo rebatizado em 92 como a Liga dos Campeões da UEFA. Mesmo os Lobos não sendo páreo para os gigantes europeus de hoje, sua contribuição para a criação da maior competição de clubes do mundo é imensa, e nunca deve ser esquecida. Eles eram o Real Madrid da época, antes do próprio Real Madrid conquistar sua primeira Copa da Europa e se tornar a superpotência que é hoje em dia. O Wolverhampton criou um nicho durante o início dos anos 50, primeiro jogando sob as luzes e depois transmitindo jogos amistosos para ganhar mais receita e chegar às massas. Uma época que o futebol era bem mais simples, sem muito dinheiro envolvido, o esporte era sustentado pela paixão dos torcedores. O treinador e a diretoria dos Wolves estavam bem à frente de seu tempo e tinham uma visão de como o futebol moderno seria no futuro. O clube foi visionário e abriu um caminho para outros clubes europeus seguirem. Mesmo não ganhando nenhuma competição europeia, eles foram certamente os pioneiros anônimos na criação de uma revelação europeia. Muitos não sabem a importância do simples Wolves para o futebol, mas quem é amante desse maravilhoso esporte, com certeza é grato pelos Lobos por tudo o que ele construiu para o futebol nos dias de hoje.